Queridos amigos, olá, meus queridos inscritos do YouTube, estamos aqui para dar continuidade àquele vídeo lá falando sobre a Bíblia, né? Que o vídeo ficou muito grande, né? Mas mesmo assim não deu para terminar, né? O vídeo, não deu para falar tudo que tinha para ser falado, melhor dizendo, né? Devido à sua extensão, né? Do conteúdo, né? Então nesse vídeo aí eu vou tentar falar mais algumas coisas, né? A respeito do que foi falado naquele outro vídeo, né? E nós vamos dar continuidade aqui falando sobre a mulher, né, do Apocalipse 12, né, que eu falei para vocês que eram os 144 mil, né, de Israel, né, a mulher é os 144 mil de Israel. Aí eu falei ali que ali eram os judeus e os cristãos, aí você deve me perguntar, mas mestre, onde é que está falando ali dos cristãos? Onde é que está os cristãos ali que eu não vi, né? Nada falando dos cristãos. Muito bem, eu vou falar para vocês aqui, vou mostrar a vocês onde é que está falando dos cristãos, né? Já que eu falei dos judeus e agora eu vou falar onde é que está dos cristãos, beleza? A perseguição aos judeus e os cristãos, no caso no Apocalipse 12 fala ali a perseguição a judeus e cristãos. Então vamos lá. Aí, né, aqui fala a mulher e o dragão, como eu já falei para vocês no vídeo anterior. Aí quando você vê aí no finalzinho, né, do capítulo 12, aí você vai ver o seguinte. Aí de aqui, né, tem uma parte aqui do Apocalipse 12 do verso 17, diz assim, irou-se o dragão contra a mulher, né, você já sabe que a mulher é Israel, é os 144 mil, né, ele irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, né, lutar, né, fazer guerra, né, com o restante das suas descendências, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né. Então pronto, até aqui. Aí você me pergunta, mas mestre, como assim? Bem, quem é que guarda, que tem o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus? Não é os cristãos? Quem é a descendência da mulher? Não é os cristãos? Porque se a mulher é Israel, né, os descendentes da mulher só pode ser os cristãos. Porque de onde é que vem a Bíblia? Não vem de Israel? A tradução, a história não vem de Israel? O cristianismo não veio de Israel? Né? E Jesus não nasceu em Israel? Os apóstolos eram judeus. Então a igreja nasceu com os apóstolos eram judeus. Então, nós somos as descendências de, que é falar aqui, né, da mulher, é os cristãos, é todo aquele que tem Bíblia, é os que guardam aí, ó, como vocês estão vendo aí na foto aqui, na imagem aqui. É o que tem Bíblia, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e que tem a Bíblia, que pratica o que está na Bíblia. O dragão se irou com esse povo, né, também. Aí foi fazer guerra com eles. Como é que ele vai fazer a guerra com eles? Justamente usando a besta, né? A besta do capítulo 13 lá, que é a besta que sobe do mar, que é o sistema, né? Na verdade, eu acredito que seja o próprio Satanás, né, que vai vir imitando Jesus. Ele vai vir fazendo uma imitação a Jesus, né? Ele vai vir personificando Jesus, melhor dizendo, né? E aí você já sabe, né, que é o que vai fazer os sinais ainda, né, da besta da terra e tudo ali também, né, que é o falso profeta que faz os sinais e as pessoas vão acreditar que é Deus. Por que é que as pessoas vão acreditar que é Deus e vão perseguir os cristãos? Porque ele vai dizer que é Deus, né? E vai dizer que a Bíblia está obsoleta, né? A Bíblia está ultrapassada. Ele vai dizer que que vai fazer uma nova aliança com a humanidade, né? E vai dizer que a Bíblia está ultrapassada. Quem segue a Bíblia, né, deve ser perseguido, que está ultrapassado aquilo ali. Só que muitas pessoas vão saber, vão entender que esse que está falando essas coisas, né, que está dizendo isso, não é o próprio Deus, não é Jesus que está falando isso, é sim Satanás disfarçado de Jesus, tá entendendo? Aí por isso que as pessoas vão ser perseguidas. Aí o capítulo 2 já mostra a perseguição de Satanás ali no capítulo 12. Aí você tem que estar ciente, porque quando você vê realmente um personagem fazendo sinais e maravilhas, você já sabe, essa deve ser a besta do Apocalipse. Não é Jesus nada, não é Deus não, porque Deus vem depois desse ser. Como eu já mostrei para vocês, Deus vem depois da besta, né, que nem está no capítulo 19, depois você lê o capítulo 19 do Apocalipse, e você vai ver que a besta, né, Jesus vem fazer guerra com a besta e com o falso profeta que enganou os que receberam a marca da besta, né? Tá certo? Então para mim isso é Satanás, como já falou lá, né, Jesus fala lá no Mateus, né, que vai vir falsos cristos, falsos profetas que vão fazer grandes sinais e prodígios, se possível for enganaria até os escolhidos. Lá em Mateus, você vê isso, lá em Mateus 24 ali em diante. Beleza? Bom, galera, eu esqueci até de falar, hoje é sábado, né? Sábado de aleluia, né? Sábado, sábado 19 de abril, é hoje, 19 de abril, sábado, né? Sábado de aleluia. Na sexta-feira foi
a Sexta-feira Santa, né? O dia em que o Cordeiro Pascal, né, se ofereceu pelo sacrifício do seu povo. E nós vamos ler esse texto aqui, tá bom? Vamos ler esse texto aqui na Bíblia. É dia de reflexão mesmo, é dia de ler Bíblia mesmo, de meditar na palavra do Salvador, de Jesus, né, do Messias. Então vamos lá. Aqui, galera, aqui que ele fala aqui a ceia do Senhor, né? Que é o momento em que ele vai estar perto de oferecer seu corpo como sacrifício. Ele diz em Mateus 26, né? O verso 26, também capítulo 26, o verso 26 de Mateus. Ele diz: enquanto comia, tomou Jesus o pão e abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos, né? E tomais, ele diz, né? Comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todo, porque isto é meu sangue, é o sangue do Novo Testamento, né, da Nova Aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Então, galera, aí você já observa aí que o sacrifício de Jesus, que ele dá, né, em sacrifício o seu corpo, né, que ele faz uma simbologia ali, dizendo que o pão que ele estava comendo era o corpo dele e o vinho que ele estava bebendo era o sangue dele, uma simbologia, né, um símbolo. Não que era o sangue mesmo literal, né? Porque ele estava falando ali sobre a morte dele, que ele ia acontecer pouco tempo depois. E de que aquilo era a aliança, né? Uma nova aliança, né? Um novo testamento ali, né? Que ele fez, né? O sangue dele foi derramado para a remissão dos pecados. Então você já percebe aí que o sacrifício do Salvador é justamente o cancelamento do pecado de Adão e Eva que ocorreu, né? Quando eles pecaram lá no Jardim do Éden. Eles pecaram lá e Jesus teve que vir para fazer, né, a abolição desse pecado aí. Nós temos mais uma chance de voltar à vida. Nós vamos ter vida eterna. Né? Vamos voltar a ter vida eterna. Né? Eu vou ler para vocês depois aqui. Tá bom? Sobre a vida eterna, já já. Aí muitas pessoas devem acreditar: vida eterna? Como é que uma pessoa vai ter vida eterna? Eu vou mostrar para vocês já já que as escrituras falam que nós vamos ter vida eterna. Espera aí, eu vou beber um pouquinho daqui. Tá bom? Dá uma bebida aqui, um pouquinho aqui, que eu tô com calor. Tá certo, galera? Eu vim andando aqui, um sol quente, tá um sol quente aqui. Falar nisso, as temperaturas tá quente aqui que só no Brejo de Amadeus. Nós estamos em plena outono, na estação do outono. Nem o verão é mais, apesar que o verão foi mais frio do que o outono, né? Um negócio interessante. E o outono tá quente que só, tá mais quente do que o verão, né? Teve um dia aí, no dia que foi na quinta, chegou a quase 35 graus, e na sexta que deu uma chuva aqui, que deu um apagão na energia aqui, as tempestades derrubaram a rede de energia aqui. Falando nisso, tá quente, viu, galera, aqui. Nesse momento aqui até tá mais de boa, mas teve uns dias aí pra trás que realmente chegou quase 35 graus aí, aqui no Brejo. Ficou perto dos 35 graus, um abafamento tremendo, deu uma chuva que quase derruba a rede de energia. Realmente, né, tá tendo sim, né, um aquecimento, né, o que o cientista falar, né, de 1,6 graus, né, mais ou menos acima da média ali. Mas isso não é a profecia da Bíblia não, tá, galera? A profecia da Bíblia é quando a besta está no poder, que vai perseguir o povo. Aí a ira de Deus aí lá no Apocalipse, sim, aí sim, né, que acontece a ira de Deus. Ainda isso não é a ira de Deus não, tá? A ira de Deus é um negócio absurdo, né? O sol queima os outros, os ímpios, né? Queima os que estão perseguindo os cristãos lá, vão queimar com fogo. É um negócio absurdo. Isso aqui, né? Isso aqui é só realmente o que a ciência fala ali, que é justamente o aquecimento ali de 1,6 graus que está ocorrendo aí, que realmente o aquecimento está causando tempestade, causando ondas de calor, tudo, mas não é a ira de Deus ainda não, tá, galera? Não é a profecia lá do Apocalipse ainda não, tá, galera? Beleza? A profecia do Apocalipse pode começar ali em 2026, 2027 e por ali em diante, tá? Por ali, beleza? Quando a besta tiver no poder já e tudo, e tiver ocorrendo a perseguição e tudo, como eu já falei pra vocês, beleza? Bom, eu vou beber aqui um pouquinho aqui, que eu tô com calor. Tá, galera? Então... vamos ver assim, vamos falar sobre a vida eterna agora, né? Aqui eu já falei para vocês que o que Jesus fez ali no sacrifício da cruz foi uma nova chance, né, de as pessoas voltarem para ter a vida eterna que Adão e Eva perderam, beleza? Então vamos ler aqui primeiro Tessalonicenses. Vamos ler aqui, né? Eu vou ler aqui um texto bíblico que fala sobre a ressurreição dos mortos, né, a vida eterna, né? E a Bíblia é que vai falar. Eu vou ler o que está escrito na Bíblia, para depois vocês não ficarem dizendo coisa aí, beleza? Vamos lá. 1 Coríntios 15, o verso 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia do que dorme. Presta atenção, ele está dizendo que Cristo ressuscitou. Eu vou ler com calma, vou falar com calma aqui, vou falar bem lento para vocês entenderem. Apesar que está querendo chover aqui, já passou uma pingueira aqui onde eu estou. Está querendo chover aqui, eu tenho que ter calma, cuidado aqui, porque se chover eu vou ter que parar tudo aqui e correr para um canto aqui, né?
Aí vai ser ruim. Eu não sei nem se esse vídeo vai ser postado hoje no sábado, porque eu não sei se eu vou fazer vídeo de noite ainda. Se eu não fizer vídeo, esse aqui vai ser lançado sábado agora de noite. Se eu fizer vídeo de noite, esse aqui vai ser lançado no domingo de manhã, beleza? Beleza, né? Beleza, vamos lá. Aí diz aqui, ó, mas Cristo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia do que dorme. Como assim a primícia do que dorme? Sendo ele os primeiros, né, dos que morreram, né? Visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Como assim a morte veio por meio de um homem? Veio por meio de Adão. Não foi Adão que pecou junto com Eva, por isso que a morte veio. E a ressurreição veio por meio de um homem também, que foi quem? O Messias, Jesus, quando ele se sacrificou no madeiro, na cruz. Tá dando para entender aí, né? Beleza, presta atenção. Porque como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados, né? Voltarão à vida em Cristo. Cada um, porém, a sua própria ordem. Veja só, presta atenção. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha, presta atenção. Os que são de Cristo na sua vinda, que vão voltar à vida, os que estão salvos. Os que morreram salvos vão voltar à vida, tá escutando? Os que estão salvos, então muitas pessoas dizem, não, morreu, acabou, não sai mais dali não. 2027 ou 2000, até ali, entre 2027 até 2030, os mortos vão voltar à vida, meu parceiro. Não é além disso não, meu parceiro. Tá escutando? Vou repetir, em 2027 até 2030, pode ser 2027, pode ser 2028, pode ser 2029, pode ser 2030. Tá entendendo? Um desses anos aí. Né? Mas qual é o ano exatamente? O ano exatamente ninguém sabe, mas o período é esse, é até 2030. Você já está sabendo que é até 2030. De 2027 até 2030. Você já sabe, né? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, né, os primeiros, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim quando eles entregar reino a Deus o Pai, quando houver destruído todos os principados, bem como toda a potestade e poder, que são os demônios, né? E a morte também, né? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quais os inimigos que ele está falando aqui? Os demônios, os satanás. Olha, o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja bem, o inimigo também, né? Ele vai lutar contra o demônio, morte e tudo aí, o Messias. Ele vai destruir tudo, morte, demônio, tudo. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas ele sujeitou, certamente exclui aquele que tudo lhe subornou. Quando, porém, todas as coisas lhe tiver sujeita, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos pegar a primeira aqui, né? Cadê? Vamos pegar aqui o verso 30, né? Para não ficar tão longo. Aqui o verso 30 aí. Isto afirma, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. Ele está dizendo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Como assim? Não vai herdar o reino de Deus a carne e o sangue? Como é que é isso? Calma aí, eu vou lhe explicar agora. Aí, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele vai ver, diz que vai ter uma transformação no corpo humano. Os vivos, quando Jesus voltar, ele vai transformar, vai ser outro corpo. Não vai ser mais esse corpo carnal aqui que nós estamos com ele não, tá entendendo? Um negócio espetacular não é. É incrível, não é isso que está sendo dito aqui. Presta atenção no que está sendo dito aqui, meu parceiro. Vamos lá. Aí, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta ressoará, os mortos, presta atenção, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele está dizendo que os mortos vão ressuscitar incorruptível, ou seja, vão ressuscitar em outro corpo, um corpo de glória, um corpo imortal, um corpo tremendo. E os vivos que estiver vivos no momento lá que Jesus está voltando, vai ser transformado, vai ter outro corpo, vai ser dado outro corpo, no abrir e fechar de olhos vai ser dado outro corpo aos vivos, que estão salvos. Isso é incrível, não é, galera? É coisa de desenho, parece desenho. E vai acontecer na vida real. Na verdade, o desenho imita a realidade, né? Tudo que é mostrado nos desenhos, pessoa tendo vida eterna lá, Dragon Ball, né? Smallville, essas coisas todas aí que mostra extraterrestre com poderes, coisas assim, buscando vida eterna. Isso tudo existe, galera, na vida real, sabe? É porque não chegou o momento ainda, mas vai chegar o momento, vai ser igual o desenho. Nós vamos ter poder, nós vamos ter vida eterna. Não vamos morrer mais, vamos ter super velocidade, super força, super inteligência. Já imaginou isso tudo? Nós temos super velocidade, super força, super inteligência. É um negócio incrível, galera. Isso é só para quem obedece a Deus, que cumpre os seus mandamentos, galera.
Vamos lá. Porque é necessário que este corpo, aí é o texto bíblico falando, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que este corpo que é mortal, né? Vai se reviste da imortalidade, galera, olha. E quando este corpo que é corruptível se revestir da imortalidade, né, que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Vai vendo, a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a vitória da morte? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde é que está o aguilhão da morte? Onde é que está mais? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Então, galera, fazer a vontade de Deus, seguir o que Ele manda. Não é vão não, galera. Não é uma brincadeira não, galera. Isso é real. Você está vendo aí que a profecia está toda se cumprindo. Primeiro foi o primeiro selo do Apocalipse, que foi a pandemia de corona. Junto com as vais aí, que eu não posso falar o nome, mas vocês sabem a picada. E agora nós estamos entrando no segundo cavaleiro, que é a guerra mundial, galera. Que é a grande tribulação, galera, que pode começar em 2026, galera. Você está percebendo, galera, que já está bem pertinho de nós voltarmos para casa, de nós ter esse poder, de nós ter essa vida eterna. Mas aí muitas pessoas devem dizer, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu vou ter a chance de voltar a ver ele de novo, meus entes queridos que eu mais amei. É claro, galera, se ele morreu salvo, se ele morreu fazendo a vontade de Deus, com certeza você vai ver os seus entes queridos de novo, galera. Só é fazer a vontade de Deus e você vai voltar à vida, galera. Já pode ser em 2027, galera. 2027 a 2028, até 2030, galera. No máximo, se for, pode ser antes de 2030, como eu já falei, pode ser 2027, 2028, galera. Você não fica feliz não, galera, com uma notícia dessa. É uma notícia incrível, galera. Vamos ter todo o planeta restaurado, galera. O planeta vai estar todo restaurado. Não vamos morrer mais, vamos ter vida eterna. Vamos ter poderes igual os anjos, vamos ter super velocidade, vamos poder ir para qualquer parte do mundo, do universo, galera. Vamos poder se movimentar para todo local do mundo. Hoje em dia nós temos uma moto, tem um carro, nós mal conseguimos chegar no Recife, mal conseguimos chegar em São Paulo por causa da distância. Quando nós tiver o corpo transformado, nós vamos poder chegar em qualquer parte do universo, galera, com nossos próprios pés, com nossas próprias mãos, porque nós vamos ter super velocidade, galera. Tá dando para entender isso aí que eu tô falando. Não vai nem precisar de carro nem de moto, porque nós com nossas próprias pernas, com nossa própria velocidade mesmo, que nós vamos ter, nós vamos ser mais rápido do que um carro, do que uma moto, galera. Correndo de pé mesmo. Tá dando para entender isso aqui. Nós vamos se brincar até poder voar, galera. Porque tudo que mostra no desenho vai acontecer na realidade, galera. Você vê no desenho pessoas voando, pessoas, né? Extraterrestre, tudo ali. Nós vamos conseguir fazer tudo isso aí, galera. Provavelmente aí já é o que eu acredito, né? A Bíblia não diz que nós vamos voar, nós vamos, né? Mas nós vamos ter, se nós vamos ter imortalidade, nós não vamos morrer mais. Nós vamos ter, então isso já significa que nós vamos ter algum poder já, né? Porque imagina, se nós não vamos morrer, porque nós vamos ter algum poder, né? Porque se o corpo não vai envelhecer, se o corpo não vai envelhecer, não vai ficar velho, não vai ter doenças, né? Então já tem algum poder sobre o corpo de nós, que nós vamos ganhar, o novo corpo. Né? Que esse corpo aqui não é um corpo antigo. O novo corpo que nós vamos ganhar é que de fato vai ser um corpo que eu acredito que tenha poder. Então nós vamos poder ser, eu acho que nós vamos ter super inteligência, né? Que já é que nós vamos ter imortalidade já, né? Já demonstra que nós vamos ter super inteligência também, acredito que sim, né? Super inteligência, super força, nós vamos ter uma força absurda, além do normal, muito mais além do que nós temos hoje, muito mais, não se compara. E nós vamos ter super velocidade, se nós vamos ter super força, nós vamos ter super velocidade também, galera. Então tá entendendo, tá dando pra entender, né, galera? Bem, galera, aí você se pergunta, mas realmente será que é, mestre? Será que é mesmo 2027 até 2030? Está tão perto assim, mestre? Por que eu acredito que está perto? Porque lá no livro do Apocalipse, né, no Apocalipse, deixa eu olhar aqui, peraí, viu? Calma. No Apocalipse 20, fala da prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Bem, aí aqui, então vi descer dos céus um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Né? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e prendeu por 1000 anos. Né? E lançou no abismo, e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que se completassem os 1000 anos. Presta atenção. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Eu estou lendo até de gravar para vocês entenderem. Presta atenção no que eu estou lendo aqui. E vi também tronos, e nestes assentaram-se aquele ao qual foi dada a autoridade de julgar.
Vinha ainda, né, os que foram decapitados, né, os degolados, né, tiveram o pescoço arrancado por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Como assim? É porque a sentença de morte, né, para quem não adora a besta, é a decapitação, é o degolamento, né? Ou seja, vão ter o pescoço arrancado, quem não adora a besta, né? A sentença de morte é essa, para quem não adora a besta. Aí aqui o João vê, né, as pessoas que não adoraram a besta tiveram tiveram a cabeça degolada por causa disso. Mas eles vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos, né? Satanás é preso durante esses 1000 anos. E o que é que acontece? Eu acredito que esse milênio aí se refere justamente, né, ao período de 6.000 anos, porque é 6.000 anos de pecado e tem um milênio que é de descanso e depois a eternidade. Bom, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, começou, né, o início, né, da contagem do pecado. Isso é 6.000 anos de pecado. E nós já estamos perto de realmente se completar 6.000 anos de pecado. E quando é que se completa, mestre, 6.000 anos de pecado? Realmente, quando se completa 6.000 anos de pecado, eu vou dizer para você agora. É em 2027. 2027 se completa 6.000 anos de pecado. Tá dando para entender? 6.000 anos de pecado. Bom, se isso estiver correto, 2027 tem que ser ali a volta de Jesus. Eu coloquei até 2030, mas como eu já falei para vocês, pode ser antes. Por isso que ele diz, não passará geração sem que tudo isso aconteça. A geração de 1948 com 80 anos dá 2028. 2027 pode ocorrer isso. Tá dando para entender? É por isso que está ocorrendo todas essas coisas. Pandemia, guerra mundial está ocorrendo. É justamente as profecias finais que estão se cumprindo. Por isso que eu disse para você, compre uma Bíblia, estude ela e pratique o que está lá, porque está perto. E nós vamos estar imortal e tudo aí. Tá dando para entender, né? Aí o que é que acontece? Aí quando se completa 6.000 anos, Jesus volta, prende Satanás, que é o milênio. Por quê? Como assim? Porque quando Deus não fez o mundo em 6 dias, aí 6 dias é de trabalho, né? Que nem está em Êxodo. Êxodo 20, se não estiver enganado, você lê lá. E também no Gênesis. 6 dias de trabalho e o 7º dia é de descanso, que é o sábado, né? Mas hoje é o domingo, é considerado como domingo. Mas só que o que a Bíblia diz é o sábado, né? Porque mudaram a lei de Deus, né? Como a besta também vai mudar, vai dizer que vai estar tudo abolido ali, que a Bíblia é mentira, né? A besta vai dizer isso aí, e vai fazer os sinais e as maravilhas, e vai dizer que ele é Deus e que o que a Bíblia está dizendo ali está errado, está ultrapassado ali, ele mudou a lei, que é outra lei agora que vai ser dado. Tipo isso, ele vai falar, aí vai haver a perseguição aos cristãos, beleza. Aí os cristãos que vão estar cientes disso, né, vão ter que fugir para as montanhas e tudo aí, para não ser morto, né? E também é por causa da guerra também mundial. E eu acredito que depois dessa guerra mundial é que vai ocorrer toda essa nova ordem mundial aí, né? A partir da guerra mundial, como aconteceu com a pandemia. Depois da pandemia, veio aquele protocolo todo ali, né? Das picadas ali e tudo, e quem não tivesse tomado as picadas não podia trabalhar, não podia fazer nada. Aí depois da guerra mundial também vai ter outro protocolo, né? Uma nova ordem mundial. Eu acredito que a besta vai estar depois, ou depois da guerra mundial, ou até mesmo no decorrer da guerra mundial. Ela vai ter que aparecer por ali também, a besta, né? O Satanás disfarçado de Jesus, né? E fazendo sinais e as prodígios lá e tudo, né? Tá certo? Então, é bom ficar esperto com o que eu tô falando aqui. Presta atenção no que eu tô dizendo aqui, escute bem. Isso aqui é Deus, meu filho. Isso aqui é um Deus, meu filho. Tá por fora, mano. Isso aqui é Deus, meu filho. Isso aqui é um Deus. Tá por fora. Você não tem noção de nada, não. Você vai ter noção ainda. Deixa chegar o momento que você vai ver o que é um Deus. Viu? Calma aí, espera um pouquinho que você vai ver o que é Deus, né? Que as pessoas não estão acostumadas mais que nem o povo do Antigo Testamento não, que via sinais e coisas acontecendo aí. Não. Essa geração não está acostumada com isso não, galera. Tá entendendo? Já em 24 minutos, mas tá bom. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo não, porque, né? Beleza? Então, vamos continuar aqui. 2027 é realmente completa 6.000 anos, 2027. Se Jesus voltar em 2027, aí vai começar a acontecer isso aí. A Guerra Mundial começa em 2026. Né? Então ele diz que vai ter uma abreviação no tempo, né? Então se tiver mesmo uma abreviação do tempo, pode ser que no lugar de ser 2030, que Jesus volta em 2027, né? No 2028 no máximo. Tá certo?
né? Depende. Pode ser que seja isso aí ou seja 2030, né? Por isso que ninguém sabe realmente exatamente que ano ele vai voltar, em que dia ele volta, tá entendendo? Mas nesse período aí. Disso não passa não. 2030 não passa não. Se passar 2027, 2028, de 2030 não passa não. Pode ter certeza, viu? Beleza? Então vamos lá. Aí nesse decorrer aí, né? O que acontece? Satanás é preso, né? Em 2027 ou 2030, dependendo da situação. Ele vai ser preso, né? E vai ter a primeira ressurreição. Aí aqui, ó. Bem-aventurado é santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Pronto, na verdade, o povo de Deus, né, o povo que for salvo, que ressuscitar, né, a eternidade já começa ali, 2027 a 2030. Aí Satanás é preso por 1000 anos, né? E os outros mortos, né, os ímpios, os que não se salvaram, eles vão ressuscitar só 1000 anos depois. Porque tem a primeira ressurreição, entra agora em 2027 a 2030, como eu estou falando para vocês. E 1000 anos depois vai ter a ressurreição dos ímpios, né, os não salvos, que não se salvaram. Oxente, os não salvos vão se ressuscitar também? Vão. Deus ainda vai dar uma chance a eles. Mas o que é que vai acontecer de acordo com a Bíblia? Aí quando se acaba... Aí quando, porém, se completar os 1000 anos, né? Que no caso vai ser 3030 ou 3027, né? Que vai ser a ressurreição dos ímpios e de, né? Ó, vamos ler aqui, ó. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele será solto, né? Deu outra chance a Satanás e aos ímpios, né? O que é que acontece? O que é que vai acontecer? Satanás vai se arrepender e voltar para Deus? Os ímpios vão se arrepender e voltar para Deus? Não, vamos ver. O que é que acontece com o texto? O que é que o texto diz? Satanás sai da prisão, né, depois de 1000 anos. O que é que ele aí faz? Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-lo para a guerra. Tá vendo? O número desse é como a areia do mar. Tá vendo? No lugar de Satanás se arrepender junto com os ímpios, juntos com os que vão voltar à vida 1000 anos depois, né? Que Deus vai dar outra chance a eles. O que é que ele vai fazer? Satanás vai reunir esses que foram ressuscitados junto com ele, né, com Satanás, para a guerra. Guerra contra quem? Vamos lá. Ó, o que aqui, ó. Aí marcharam então pela superfície da terra e cercaram, né, o acampamento do santo, a cidade querida. Que cidade é essa? É a Nova Jerusalém que desce dos céus, né, que veio a cidade de Deus. O que é que ele está querendo dizer aqui? Satanás junto com os ímpios, no lugar de ele se arrepender e voltar para Deus, o que é que eles fazem? Eles vão atacar a cidade santa. Vão atacar Deus e os que estão salvos dentro da sua cidade. Eles não se arrependem e vão atacar a cidade. Vão querer tomar a cidade pela força, né? Vão querer ser o dono da cidade. Olha, que obstinação, olha. Eita, pô. Vão querer ser o dono da cidade. Vão querer ser o dono. A força. Ele não se arrepende, Satanás também não. Ficou 1000 anos preso e não estava nem aí. O quê? Vou botar o terror. Ele diz isso, né? No lugar de se arrepender, ele bota o terror. Tá dando para entender, né? Mais claro do que isso, só, né, se for o que aí, né? Só o sol meio-dia mesmo, porque não tem condição não, um negócio claro desse, né? Aí cercaram o acampamento do santo e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. Pronto, aí eles vão cercar, ele não se arrepende, né? Eles vão cercar a cidade santa, aí querer tomar a cidade à força de Deus, né? Aí Deus faz descer fogo do céu no momento ali e acaba com a obstinação dos caras, né? Acaba com a ira deles, né? Aí acaba com tudo. Aí Satanás é lançado para dentro do lago de fogo junto com os ímpios e acaba o fogo deles, né? Deus com o fogo de Deus acaba com o fogo deles. Então tá aí daí, né, vem vir grandes tronos brancos, né, aquele que nele se assentaram, aí daí começa a eternidade, tá? Vai acontecer o julgamento, né, de tudo ali. Isso para mim, esse juiz de Deus aí é antes, né? É no momento ali que tá ocorrendo ali o milênio, tá? Aí no 21, capítulo 20, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: esse é o tabernáculo de Deus com os homens, não, a morada de Deus com os homens. Deus habitará com ele e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existe, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novo todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aí aqui é a eternidade. Tá dando para entender, né, galera?
Então a partir de 2027 até 2030 vai começar o milênio. Tá entendendo? Vai começar o milênio, né? E somente o povo de Deus, né, os salvos é que vão realmente já começar reinando ali, né, ser ressuscitado e reinar quando Jesus volta, eles já passaram pelo julgamento, né? Os ímpios vão ressuscitar 1000 anos depois, Deus vai dar outra chance aos ímpios, né? Satanás também vai ser dado outra chance, né? Entre aspas, né? Porque nós já sabemos que ele não vai se arrepender, aqui pelo trecho, né? No capítulo 20 ali diante do Apocalipse, ele não se arrepende, ele vai botar os ímpios, né? Os que se ressuscitaram 1000 anos depois para guerrear contra Deus, e Deus vai fazer descer fogo do céu e vai consumir todos eles. E aí começa realmente o milênio, não, a eternidade, né? A eternidade começa ali. Então é realmente 7000 anos, né? Com tudo, né? Até a destruição final de Satanás, que é realmente os 7000 anos, né? A eternidade que vem pela frente, tá bom, galera? Então eu espero que tenha ficado claro, galera. Fique claro, quando você vê um ser fazendo sinais e maravilhas no meio do mundo, tem que ter cuidado também, porque tem as duas testemunhas do Apocalipse, né, também. Tem duas testemunhas também, que vai aparecer também. Eu não sei se esses duas testemunhas aqui tá no Apocalipse 11, né, 11. Tá no Apocalipse 11, ali fala das duas testemunhas, galera. Então Deus diz que vai dar poder às duas testemunhas, que eles têm poder de fazer um monte de coisas, né, também, de sinais também, galera. Então tem que ter cuidado. Para não confundir a besta também, né, com a justa testemunha, que pode, de acordo com algumas traduções, pode ser Moisés, né, de acordo com algumas traduções não, melhor dizendo, de acordo com algumas interpretações, tá, galera? Pode ser Moisés e Elias, né, que é as duas testemunhas que é da parte de Deus mesmo, tá entendendo? Não é a besta de Satanás não, tá entendendo? Então tem que ter cuidado, galera, tem que saber interpretar, tem que ver direitinho o que é que tá ocorrendo, porque se você vê sinais, fazendo sinais e maravilhas, mas pode ser também as testemunhas de Jesus, de Deus, né? Da parte de Deus também. Aí você tem que ver realmente direitinho como é que vai ser aí, se ele está corrompendo a Bíblia, se ele está mandando seguir outra coisa, como não é, tá entendendo? Tá dando para entender, né? Se ele começar a dizer que não, que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia não é isso, é aquilo, aí sim, aí você já sabe que é a besta. Você tem que julgar, prestar atenção direitinho. Eu estou dizendo bem direitinho, calma, com toda calma aqui, eu acredito que está todo mundo entendendo, né? O sacrifício de Jesus não foi a nova oportunidade da raça humana. Satanás está irado com isso. E está com muita raiva que Deus deu essa nova oportunidade deu essa nova oportunidade à humanidade. Deu essa nova oportunidade à humanidade. Ele está com muita raiva. Ele vem para a terra, Satanás, com tudo, com todo o poder de engano para levar os habitantes da terra a pecar e levar alguns seres humanos junto com ele. E vai ter muito ser humano que vai junto com ele, como vocês viram, que ele vai enganar os ímpios, vai ser dada outra oportunidade aos não salvos, e ele vai enganar, né? Ele vai ser preso, 1000 anos Satanás vai ficar preso, e mesmo assim ele não vai se arrepender, ainda vai enganar os ímpios, os que não se salvaram, os outros, que tiveram outra chance lá no milênio, e vai fazer guerra contra Deus e vai ser destruído no final. Tá dando para entender, galera? Aí depois o povo diz que Deus não é bom. Deus é bom, é maravilhoso. Deu outra oportunidade aos ímpios, deu até a Satanás outra oportunidade para ele se arrepender, ele não se arrepende. Ele não se arrepende, ele vai tentar agarrar a cidade pela força, querer ser Deus. Quando ele fez no céu, ele foi expulso do céu porque ele queria ser Deus e foi expulso. E ainda e a rebelião dele continua. Ele não quer saber de ceder, não. Ele não quer saber de realmente voltar para Deus, não. Aí muita pessoa diz, não, por que é que Deus não dá outra oportunidade a Satanás? Porque ele não quer. Satanás não quer, não, meu parceiro. É ele que não quer, não é Deus que não. Muita gente diz, Deus é muito ruim, né? Não sei o que. Ele fez, o Satanás fez o ser humano pecar, Adão e Eva pecar. Primeiro ele se rebelou no céu, primeiro. Queria ser Deus, foi expulso dos céus. Junto com uma terça parte que ele enganou, dos anjos. Né? Satanás enganou os anjos. Fez ele ser expulso de lá dos céus. Aí Deus criou a terra, né? O planeta Terra aqui. Fez Adão e Eva. Ele fez Adão e Eva pecar, Satanás. Fez comer o fruto proibido. Enganou Eva lá. Aí muitas pessoas dizem, não é Deus que não quer que Satanás volte. Não é Deus, é Satanás que não quer. Você já percebe aqui no livro do Apocalipse final que vai ser dado outra chance aos ímpios. E Satanás vai enganá-los, vai enganar eles. E Satanás vai se mostrar que não se revolta, que mesmo na prisão, que quando sai de lá não quer saber. Vai botar o terror ainda na raça humana e vai subir junto com Deus, junto com os ímpios para atacar a cidade de Deus. E Deus vai fazer descer fogo do céu e vai matar os ímpios. E junto com Satanás. Isso é incrível, Dudu.
É ou não? Aí depois diz que Deus não é bom. Deus é maravilhoso, meu parceiro. Deu oportunidade até a Satanás. E ele não quis. Então, tá aí. Curta, comenta e compartilhe. Mestre aqui. Tá tudo explicado. Estamos chegando no momento finais. A invasão aqui vai ocorrer. A invasão extraterrestre. Primeiro de Satanás. Né? Primeiro é Satanás que vem com seus anjos. Vocês estão vendo. Presta atenção. Pesquisa aí. Extraterrestre. Avistamento extraterrestre. Procure no Google. No YouTube, melhor dizendo. Procure no YouTube. Você vai ver vários vídeos aí de várias aparições de extraterrestre. De tudo aí se movimentando aí por aí. E muitas coisas ocorrendo aí. Tá bem pertinho. Pode ser 2027 até 2030. Não, pode ser que não chegue nem em 2030, tá certo? Pode ser que tenha uma abreviação do tempo, como Jesus fala lá em Mateus, ele vai abreviar os tempos, né? Tem uma parte lá que por causa dos escolhidos, você vai lendo lá no Mateus 24 ali, vai ser uma abreviação dos tempos, né? Vai ser uma abreviação dos tempos e por amor aos escolhidos, ele vai abreviar o tempo. Então pode ser que nem seja 3 anos e 6 meses, que vai ser de grande tribulação, pode ser que seja antes disso. Tá dando para entender, né, galera? Tá dando pra entender? Tá querendo chover aqui, mas até agora não choveu não. Só passou uma pingueirinha, um pinguinho, bem pouquinho, né? Tá de boa. Tá dando pra fazer o vídeo de boa aqui. Pensei que ia, né? Eu tava meio preocupado se chovesse uma chuva grande, que eu tinha que sair daqui, né? Que eu tô com Bíblia, tô com celular, né? Ia molhar a Bíblia que é de papel, né? Aí ia ser ruim aqui. Eu não quero que molhe a minha bichinha não. Ô, livro maravilhoso. Meu Deus do céu, que livro é esse, meu Deus? Isso é incrível, meu parceiro. Dá um beijinho na bichinha aqui, tem que dar um beijo. Um beijinho nessa bichinha. É um livro tremendo, meu Deus do céu. Revela o futuro de uma maneira tremenda. É porque muitas pessoas não entendem, né? Porque tá de uma maneira simbólica e tal, eu entendo, né? Não é fácil de entender. Faz muito tempo que eu leio Bíblia. Não é de agora, né? Então não adore a besta, galera. Se alguém adorar a besta é Satanás, galera. É os extraterrestres, demoníacos, satânicos que vai descer na terra. Tá certo? Que tá, você vai lendo ali, né? Você vai lendo, leia com calma. Se você tem alguma Bíblia, leia com calma, leia com tranquilidade, vá lendo, vá parando. Se você não entendeu, leia de novo, vá lendo e gravando na sua memória direitinho, até você prestar atenção, como eu fiz. Você vai aprender, chega um momento que você vai entender. Tá entendendo? Você vai entender, você vai realmente ficar, opa, realmente, opa. Tá entendendo? Tá certo, galera? Então tá dando pra entender aí, né? Então você já tá vendo, a pandemia foi o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro branco, que tem a ver com a medicina, que tem a ver com o hospital, que parou tudo. Você viu que os hospitais foram sobrecarregados, era gente chegando uma atrás da outra dentro dos hospitais, parou os hospitais do mundo todo. Tem a ver com isso, com a medicina, com os médicos, com o hospital, com a ambulância, né? Que você vê que até a ambulância é da cor branca também, parou tudo. E foi feito em laboratório essa praga também. Né? A elite foi que fabricou essa praga aí em laboratório e botou isso para a população. O segundo cavaleiro é a grande tribulação já, galera. É a guerra mundial, viu? Depois dessa guerra vai ter protocolo, você já tá ligado. Vai ter protocolo, vai ter uma nova ordem mundial depois da guerra mundial. Vai ser um novo mundo depois da guerra mundial. Como foi com a pandemia. Depois da pandemia foi uma nova história. Né? Depois da guerra mundial também. Aí os cristãos vão começar a ser perseguidos, os judeus também, você já sabe. Israel vai ser destruído, eu já falei para vocês. Que é a prostituta do Apocalipse, é Israel. Lá do Apocalipse 17. Tá certo? Então eu não quero, o vídeo tá ficando gigantesco, ó. Já vai em 38 minutos, ó pra aí. Então, galera, realmente eu acredito que vocês entenderam, né? Se não ficou sem entender alguma coisa, bota nos comentários aí. Você já sabe, vai ter vida eterna? Vai. Nós vamos ter novos corpos? Vamos. Os mortos vão voltar à vida? Vai, você já viram aqui. O que mais? Vai ter a perseguição aos cristãos? Vai. A judeus, aí eu mostrei pra você no capítulo 12 do Apocalipse. Né? Vai. Porque a descendência da mulher, já que Israel é a mulher, a descendência, quem é a descendência? Os filhos da mulher. É os cristãos que vieram de lá. Não é a igreja, a igreja. A igreja vem de onde? De Israel. Não vem de lá. Não começou lá em Israel. Onde é que nós estamos falando? Jesus não estava em Israel, em Jerusalém, falando e pregando. Os apóstolos não estavam em Israel. Só você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia só fala de Israel. Fala de Israel do começo ao fim. Só fala de Israel. Israel, Israel, você vai lendo aí. Então, começou lá e se espalhou pelo mundo todo a igreja. A perseguição também vai ser no mundo todo, porque a besta no Apocalipse 13 diz aqui, ó. A Satanás, né, diz aqui, ó. Olha, foi-lhe dado, né, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade, ó, sobre cada tribo, povo, língua e nação, tá vendo? É mundial. Povo, língua e nação, toda a nação. A besta tem poder mundial. Tá dando pra entender? A perseguição é mundial, galera. Não é só Israel, não. Muitas pessoas pensam que é só Israel. É não. É o mundo todo. É judeus e os cristãos. Os judeus é lá de Israel e os cristãos é do mundo todo.
todo Brasil, em todo canto tem cristão. Brasil, Argentina, Colômbia, todo mundo, né? Resumindo, Japão, né? Tudo, todo canto que tiver cristão, a perseguição, a besta tem poder mundial, porque as pessoas vão ser enganadas, vão pensar que ele é Deus. Aí no mundo todo, as pessoas do mundo todo vão adorar a besta. Do mundo todo, só que vai ter pessoas que não vão ser adoradas. Vai ter pessoas que vão adorar a besta e vai ter pessoas que não vão adorar a besta. Aí, pronto, aqui tá. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que tá os cristãos. Também aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ali os judeus, né? Os 144 mil, os judeus e os cristãos, onde é que tá? Aqui, ó. Depois dessas coisas, vi grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, povo, língua, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação, né? Aí todos os anjos estavam em pé, rodeados do trono, e os anciões, os 4 seres viventes, e antes ao trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força seja ao nosso Deus pelo século do século, amém. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: e estes que te vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabe. E ele disse, então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acha diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite, e ao seu santuário. E aquele que se assenta no trono os estenderá sobre o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Aí diz aqui, ó, depois dessas coisas vi grande multidão que ninguém podia contar. Que é quem? É de todas as nações, tribo, povo e língua. Quem é esses povos? É os cristãos, que está espalhado pelas nações, como eu já falei para vocês. Judeus é lá de Israel, e os cristãos estão espalhados pelas nações aí afora. Só você ler o Apocalipse 7 e o verso 9. Aí você vai ver. Aí aqui é os cristãos, só esse verso todinho do capítulo 9 até o 17 é falando dos cristãos que vão ser salvos, né? Quando o Jesus vem, né? Que eles resgatam, né? Aí acontece o arrebatamento. Quando ele volta, né? Jesus, acontece o arrebatamento e aí mostra os que foram salvos, né? Quando os anjos vieram salvar os que vão ser salvos aí, né? Os cristãos das nações. E mostra, né? Eles lá no trono de Deus, né? E nunca mais vão ter fome, nunca mais vão sofrer nenhum sofrimento, vão ficar lá eternamente, né? Vive lá orando a Deus, né? Falando e fazendo todas as coisas que agrada a Deus, tá bom? Então aí, tá aí. O capítulo 7 é os cristãos, tá bom? Falando dos cristãos ali no capítulo 7 e no capítulo... Deixa eu ver aqui. No capítulo 5... Não, cadê? No capítulo... Deixa eu ver aqui. Não, no capítulo 7 também, no começo. É no capítulo 7 que fala dos 144 mil de Israel. Aí, os 144 mil selados de Israel. Aí sim, é só de Israel. E depois, no 9, né, no capítulo 9 diante, é os cristãos que vão ser salvos, tá bom? Aí Israel, só 144 mil é que vão ser salvos. E tem milhões de pessoas em Israel. Você percebe que vai ser um negócio incrível. Porque só 144 mil vão permanecer fiel lá em Israel. Os outros vão se corromper com a besta. Vão adorar a besta, os outros. O falso Messias de Israel lá, que eles estão esperando. Tá bom? Então você percebe aí realmente, né? Aqui no começo é os israelitas, né? Os 144 mil. E do capítulo 9 diante é os cristãos. Que os salvos dos cristãos. Vai ter cristão perdido, vai ter cristão salvo, você percebe. Toda nação vai ter uma pessoa salva e pessoa perdida. Tá entendendo? Então Israel também não é diferente. Já está dito aí quanto é que vai ser salvo de Israel. É 144 mil só de Israel. Só lá de Israel é 144 mil. Das nações aí afora é uma grande multidão. De várias nações aí afora. Foi uma grande multidão que é os cristãos que vão ser salvos. Então para mim isso aí ficou claro, né? Você lê a Bíblia, você entende. Você realmente faz as coisas que agrada a Deus. Estamos perto, muito perto. Perto de completar os 6.000 anos. Estamos aí, vai ser 6.000 anos de história de pecado. Em 2027 você completa 6.000 anos. Se for em 2027 mesmo, Jesus tem que voltar em 2027. Nem em 2030 não vai chegar. Se tiver de acordo, se essa interpretação estiver correta, tá certo? Beleza? Então fiquem todos com Deus, né? Leia a Bíblia, leia com calma, vá tendo paciência, vá entendendo, tá bom? E aí você vai entender, tá certo? Fiquem todos com Deus, curta, comente e compartilhe, tá bom? Eu acho que eu já falei tudo, dá dando para entender, eu acredito que esteja dando para entender tudo que eu tô falando aqui. Já é mais de 5 horas da tarde de sábado, sábado de aleluia, sábado maravilhoso aqui, na presença do Senhor, aqui lendo as suas escrituras, um negócio incrível. Muito bom mesmo, né? Que Deus abençoe cada um, que realmente
fique fazendo a vontade de Deus, ajude o próximo, faça a vontade de Deus. E é só isso que Deus pede, não é difícil não, galera. É só amar o próximo e amar a Deus, só isso. É difícil você fazer isso. Como é que amar o próximo? Ajudando ele. Tem pessoas passando necessidade, o cara vai lá, ajuda. Se está precisando de alguma coisa, ajuda, tá bom? É simples demais. E amar a Deus é guardando os seus mandamentos, fazendo o que Deus manda. Lendo a Bíblia e praticando o que está lá. É só isso, somente. Só isso que Deus quer, nada além disso. Então é isso, curta, comenta, compartilha. Eu vou nessa, mestre aqui. Qualquer coisinha nós se vê à noite. Se der pra mim fazer, né? Não sei, vamos ver. Se eu não fizer o vídeo à noite, esse vídeo vai ser lançado hoje à noite. Esse aqui que eu tô fazendo. Se eu fizer o vídeo à noite, esse vídeo aqui vai ser lançado amanhã de manhã. No domingo de manhã, beleza? Então é isso, fui, até mais. Deus abençoe a cada um. Até mais, fui.